Jerónimo de Sacadura Cabral Portas nasceu em Lisboa em 1962. É um jurista, jornalista, político, conservador. Foi diretor do jornal Independente, principal responsável por denunciar escândalos de corrupção na política e foi uma das razões do início da queda do governo de Cavaco Silva. Abandonou o jornalismo para se dedicar à política, ajudando inclusivamente, juntamente com Manuel Monteiro, a alterar a orientação política do CDS, modificando igualmente o seu nome para Partido Popular. Foi Ministro de Estado, da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, na coligação que fez nos governos de Durão Barroso e Santana Lopes, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, na coligação com o governo de Passos Coelho. Depois de uma demissão irrevogável, tornou-se no atual Vice-Primeiro-Ministro de Portugal. Boa noite, Dr. Paulo Portas. Obrigado por ter aceitado o convite do Vanguardismo para a nossa entrevista na estreia da rúbrica Vigarice. Aderiu à JSD em 1975 e ao PSD em 1979. Por que decidiu sair? Eu saí do PPD e da JSD ao mesmo tempo. Saí em 1982, creio eu. Portanto, eu fui 9 anos militante daquilo. E bastou-me. Afinal, o que o levou a sair do PSD? É porque os partidos são uma maçada. Os partidos são uma maçada. E ser militante de um partido é uma grande maçada. Porque, normalmente, quem vai para os partidos, tirando os militantes que são votados, isso é interessante conhecer essas pessoas, mas os quadros dos partidos, normalmente, são muito, muito medíocres. São pessoas muito medíocres, que não têm mais nada a fazer na vida, ou que acham que aquela é a forma principal de subir na vida. Mas considera que os partidos são todos iguais? Ou qual é a sua opinião sobre o Partido Comunista Português, por exemplo? Mas eu acho que não se vai para o Partido Comunista para subir na vida. Vai-se muitas vezes para o PPD e para o PS. Para o CDS também, daqui a pouco já não se vai, com certeza. Mas para subir na vida é uma forma de carreira como outra qualquer. Os partidos dispensam o mérito. Na sua opinião, qual é o peso que o PSD tem no Estado? O PPD é o Estado em movimento. É a versão carnal, física do Estado. O Estado é uma coisa abstrata, administrativa. E o PPD é a versão física e verdadeira do Estado. Tendo em conta aquilo que me disse sobre os políticos, considera ter alguma ambição política? Nenhuma. É uma coisa que eu decidi na minha cabeça. Se há coisas definitivas na minha vida, e na minha cabeça uma delas é essa. Eu gosto imenso de política, mas nunca farei política. Só para deixar bem claro, o senhor acabou de dizer que nunca fará política, certo? Eu gosto imenso de política, mas nunca farei política. Ficamos esclarecidos. Mas, afinal, gosta de política? Como jogo, e como convicção. Como jogo e como convicção. Eu gosto do lado tático da política e gosto do lado essencial da política. Doutor Paulo Portas, qual é o seu espectro político? Sou uma pessoa de direita, é sabido. Sou uma pessoa de direita meio liberal, meio conservador. Que eu fui percebendo, eu sou muito liberal da economia, e sou muito liberal em relação às relações do Estado com a vida das pessoas. Qual é a sua opinião sobre a União Europeia? Mas não me passa para a cabeça aceitar, por exemplo, a União Política da Europa em consequência da União Económica da Europa. Ou seja, eu posso fazer todas as transigências que forem necessárias fazer em matéria de soberania dos países em termos económicos, mas distingo completamente a ideia de soberania política e não prescindo dela. E, portanto, eu não aceito que uma utopia liberal, que aliás não é liberal, a Europa em termos reais não é liberal, é muito burocrática, muito regulamentadora e muito socialista no sentido filosófico do termo. Eu não aceito que uma utopia de mercado de 320 milhões de pessoas dê cabo da ideia de nação ou dê cabo da ideia de pátria. Mas então considera-se contra a atual União Europeia? Eu acho que a CE foi criada numa altura e em condições que hoje já não se verificam. A CE foi criada para conter o comunismo e integrar a Alemanha nas democracias. Bom, mas a Alemanha integrada e obediente. É evidente que a Alemanha já era o motor económico da Europa, mas tinha uma espécie de capitus diminutio em termos políticos. Tinha sido. Porque, enfim, por causa da derrota do eixo. Ora, a queda do comunismo e a reunificação da Alemanha dão cabo da ideia original da Europa. Você não pode fazer a mesma CEE
tendo a Alemanha que tem hoje e não tendo o comunismo do outro lado. Não faz sentido. Voltemos a Portugal. O que acha que falta ao nosso país? Eu gostava que em Portugal, como em qualquer país civilizado, houvesse uma direita liberal e conservadora, autêntica, sem vergonha nem complexos. Sobretudo que não fosse de centro. Sobretudo que não tivesse a mania de que era de centro. Que o centro é um buraco que não existe. Apesar de estar superlotado, é um buraco que não existe. E não quer dizer rigorosamente coisa nenhuma. Mas e que fosse ao mesmo tempo uma direita capaz de... uma direita com adjornamento, uma direita que fosse inteligente, que fosse modernaça, viva. Qual é a sua opinião sobre Aníbal Cavaco Silva? Em efeito, eu acho que o Dr. Cavaco Silva é o puro produto, em primeiro lugar, do fenómeno carismático em Portugal e, em segundo lugar, da total inexistência e da total inexistência de correntes de opinião política em Portugal. O Dr. Cavaco Silva é tudo e o contrário de tudo. E isto, em termos teóricos, é rigorosamente nada. Em termos práticos, é um bocadinho mais de autoestradas, é um bocadinho menos de inflação, etc. Essas virtudes todas que se lhe conhecem. Mas em termos mais prospectivos, é um administrador, é um gestor. Por que acha que os portugueses elegeram Cavaco Silva? Esqueceram-se do 25 de Abril ou simplesmente fartaram-se da esquerda? Os portugueses, é evidente que os portugueses já estavam fartos de que o mérito em política tivesse a ver com os anos de prisão no tempo do antigo regime. Porque isso é um critério, mas não é um critério absoluto e está longe de ser um critério de mérito para governar um país. Mas concorda que tanto o PCP como o PS foram os que mais lutaram pela liberdade contra o fascismo. Não, e em geral, depois, o antifascismo político era o Partido Comunista e o Partido Socialista, em parte. Mas depois havia um antifascismo cultural que ia muito longe disso. Quer dizer, uma pessoa que não tivesse tido passado contra o Estado Novo tinha uma espécie de cassação de direitos políticos. Mas permita-me perguntar-lhe que um político que tenha vivido na época do fascismo, que não fizesse ouvir a sua opinião, era um político que quase compactuava com o regime. Ou estou errado? Políticos. Uma pessoa, por exemplo, não podia ter tido essa opção imensamente maioritária dos portugueses, que era não ter opinião política, nem se preocupar com isso. Portanto, deduzo, pelo que me diz, que na altura do Estado Novo o senhor fazia parte dessa maioria que não tinha opinião política e nada fez para retirar Portugal da ditadura. Mas adiante. O senhor considera-se republicano ou fascista? Não sei, eu costumo responder sempre. Eu teria sido certamente anti-republicano em 1926. Isso não tenho dúvida. Porque acho que a República foi uma coisa absolutamente desgraçada para o país. Falar a República enquanto sistema político, enquanto modo de organização política do país. Mas por que considera que a República foi algo negativo para o país? Com aquela sucessão de governos, de políticos corruptos, de partidos autoritários, deixou o país de pantanas. A República deixou o país de pantanas. Nisso tenho que concordar consigo. Governos corruptos é o que não falta no nosso país, incluindo o seu atual governo. Mas, portanto, é a favor da ditadura de Salazar. Portanto, eu teria compreendido certamente, não estou a dizer que teria sido a favor do Estado Novo. Embora lhe diga que, em minha opinião, o Dr. Salazar teria ganho muitas eleições se as tivesse feito. Mas eu teria visto com simpatia, provavelmente, uma interrupção do sistema dos governos republicanos em 1926. Isso vem confirmar, portanto, a sua tendência fascista. Há quem compare o Dr. Cavaco Silva ao Dr. Salazar. Concorda com essa comparação? Eu acho injustas três comparações que se fazem com o Dr. Cavaco. Acho injusto comparar o Dr. Cavaco com o Dr. Salazar. Mas essa comparação é injusta para o Dr. Cavaco ou para o Dr. Salazar? Para o Dr. Salazar é muitas coisas. Porque o Dr. Cavaco não é democrata nem deixa de ser. O Dr. Salazar era voluntariamente antidemocrático. Era a opção dele. Ou seja, tinha preocupações e pensamento político. O Dr. Cavaco não tem nessa matéria. Em segundo lugar, o Dr. Salazar escrevia admiravelmente, como é sabido. Escrevia admiravelmente. E, em terceiro lugar, era um cínico, como eu acho que não se repete na vida política portuguesa. E eu acho que o Dr. Cavaco, para estabelecer mais duas diferenças, como se sabe, não escreve nada de especial, nem fala nada de especial. É mesmo muito maçador.
e também não é tão cínico como o Dr. Salazar. Está longe disso. Está longe desse raffinement no exercício do poder. Desculpe, eu achei essa palavra extremamente interessante. Pode repeti-la, por favor? Desse raffinement. Só mais uma vez. O que é que tinha o Dr. Salazar? Desse raffinement. Muito obrigado. Voltando ao Dr. Cavaco, por que acha que ele ganhou as eleições com maioria absoluta? Porque acho que ele é muito parecido com os portugueses. E percebeu isso muito bem. Ele percebeu, é muito parecido com os portugueses. Ele é, para os portugueses que foram de esquerda, é o melhor passaporte para deixarem de ser. É por isso que tanto intelectual de esquerda vai bater à porta do Dr. Cavaco. É porque eles não precisam dizer que são de direita, quando para lá vão. Portanto, o Dr. Cavaco Silva é capacíssimo de levar os ex-comunistas a votarem nele, ex-socialistas a votarem nele. O Dr. Cavaco Silva deve ter qualquer coisa que eu estimo em 1 milhão de votos de esquerda. A direita portuguesa tem uma tradição autoritária. E tem uma resignação carismática. E o Dr. Cavaco Silva oferece-lhe essas duas coisas. Não lhe oferece políticas de direita. Não lhe oferece pessoas de direita. Mas oferece-lhes uma autoridade e um carisma que, em princípio, deixam tranquila. A direita dorme tranquila com ele. Eu acho que quando a direita começar a pagar mais impostos, vai perceber quem ele é. Mas por que razão Cavaco Silva consegue atrair tanto o eleitorado de esquerda? O que tem ele para seduzir esse eleitorado? Pensões. Pensões e autoestrada. Dr. Paulo Portas, o senhor foi diretor e fundador do jornal Independente. Acha que esse jornal incomodava muita gente? Principalmente Cavaco Silva? Não, isso são duas perguntas diferentes. Em relação ao Independente incomodar muita gente, o Independente é lido por muito mais gente do que aquela que incomoda. E isso, para mim, é muito importante. E se incomoda algumas pessoas, então eu acho que cumpre bem a sua função. Quais são para si as principais funções dos jornais? Eu não entendo os jornais como produtos cívico-pedagógicos, no sentido soarista da palavra. Eu acho que os jornais são fenómenos, são espelhos da sociedade e são detectores de fenómenos. Não têm que ensinar nada a ninguém, têm que descobrir coisas. E é isso que eu tento fazer no Independente. Agora, em relação à queixa, que normalmente tem que ver com as pessoas que vivem incomodadas com o Independente. Há queixa de que o Independente interpreta as declarações que as pessoas fazem. Eu acho-a, por um lado, legítima e, por outro lado, errada. É um facto que nós reproduzimos, isto é uma coisa importante, literalmente o que as pessoas dizem, mas é um facto que muitas vezes interpretamos o que as pessoas dizem. Mas os jornais e o próprio código deontológico dos jornalistas não deveriam obedecer à verdade? A obediência à verdade está na reprodução integral do que as pessoas dizem. A interpretação, eu acho que é um suplemento de verdade e que é importante. E digo-lhe porquê. Os políticos têm um código hipócrita. E vou-lhe dar um exemplo. Se o engenheiro António Guterres disser no Independente: eu adoro o Dr. Jorge Sampaio, nada me move contra ele, está obviamente a mentir. E se o Dr. Jorge Sampaio disser no Independente: nada me move contra o Dr. António Guterres, eu adoro o Dr. António Guterres, está obviamente a mentir. Portanto, eu reproduzo o que ele diz, mas reproduzo com uma certa graça, porque evidentemente isto não é verdade e nós sabemos que não é verdade. E portanto é preciso descodificar aquilo que os políticos dizem. Portanto, faço a simples dedução que os políticos são, à partida, mentirosos. Mas a comunicação social é isenta e imparcial? O que os políticos dizem sem descodificação é o que lhe mostra a televisão. Você acha-se informada pelo que lhe diz o telejornal? Sinceramente, não. Aí está um caso absoluto de comportamento acrítico perante o que os políticos dizem. O que é que não prescinde na edição do seu jornal? O que eu não prescindo num jornal é da inteligência das coisas, percebe? Não prescindo da realidade das coisas, por um lado, e não prescindo da inteligência sobre as coisas, por outro lado. Para mim, não há notícias nem de esquerda nem de direita. Há notícias boas ou más. Dr. Paulo Portas, afinal, qual é a sua profissão? E as notícias são a minha profissão. A política pode ser a minha devoção, mas as notícias são a minha profissão. As notícias são boas ou más. Incomodem quem incomodarem. Sejam justas ou injustas para quem forem.
Elas vão sair no jornal. O jornalismo tem-lhe custado algumas amizades? Tem. Criou alguns e tem-me custado a mim. Tem. E a política? Pois, já percebi que não tem feito muitos amigos. Assim damos por terminada esta entrevista, com a qual chegamos a algumas conclusões óbvias. O senhor é uma pessoa de direita, admirador do governo fascista de Salazar, principal delator dos governos de Cavaco Silva, e considera-se contra o centrismo político. É um especialista em jornalismo e admite o controlo que a televisão incute no povo. Atualmente, como nosso governante, assumo que controle esses mesmos parâmetros que tanto criticava. Resumindo, é interessante ver como, passados 20 anos, o Dr. Paulo Portas mudou radicalmente as suas opiniões em diferentes quadrantes da sociedade. Tornou-se um político nato, com promessas falhadas, e, tal como todos os outros políticos, também se aderiu ao fenómeno da corrupção. E pertence, atualmente, segundo diz, ao centrismo que tanto criticava. Casos como a Universidade Moderna, com a tentativa de afastamento da inspetora da Polícia Judiciária Maria José Morgado, o caso Portucale e o caso das contrapartidas que o senhor recebeu na compra dos submarinos, o senhor é, portanto, um caso político igual ou pior aos que tanto criticou na sua juventude. Agradeço a sua entrevista em nome do vanguardismo e boa sorte para o seu futuro, desde que não decida tornar Portugal num Estado ditatorial, como era o seu desejo. Muito obrigado. Quanto a nós, estimados seguidores do vanguardismo, deixo-vos com mais umas pérolas preciosas do nosso amigo Dr. Paulo Portas e obrigado por terem assistido ao vídeo. Essa senhora é compulsivamente mentirosa. Essa senhora é compulsivamente mentirosa. Essa senhora é compulsivamente mentirosa. Sim, tens passado a tua vida em tribunais. Mesmo assim tenho passado a vida. Mas tenho um grande orgulho. Ganhei 80 processos, só perdi um. E está sob recurso. E acho que não fui bem condenado, mas ao contrário de outras pessoas em Portugal, eu tenho o maior respeito pelos juízes. E tendo o maior respeito pelos juízes, tenho o maior respeito por aquilo que considero serem os seus erros. Não me senti bem condenado, quer dizer, não. Foi num caso com o Sr. Jorge Pinto da Costa, mas como já lhe ganhei 3, estamos quitos. Estão 3-1. Por enquanto 3-1. Estás a ganhar o mas campeonato. não garanto que a soma continue assim. Eu só com ele tenho para 8 ou 9. É um adversarial. É uma vida emocionante, não deve haver tribunal que não conheças, não é? Conheço muitos da cidade de Invicta e muitos da cidade de Lisboa. Já são mais de 80. Eu, em relação ao dinheiro, tenho uma... Já sabes passar cheques, por exemplo? Não. Eu não sei passar cheques. E tens cartão de crédito? A única vez que tive foi engolida a primeira vez que o tentei usar. E, portanto, mas isso é como... Eu explico muitas vezes que sou sou mais ou menos um conservador. Um conservador tem preconceitos. Eu tenho preconceitos com cheques, com essas coisas de plástico, com computadores. Bom, e, portanto, uso cash. Portanto, é tipo construtor civil que vai pagar aos... Eu não ligo nada ao dinheiro. Não ligo nada ao dinheiro. Eu acho que uma pessoa o dinheiro é uma coisa boa, como é óbvio, de que não se deve ser escravo. E, portanto, eu não faço ideia quanto tenho. Quer dizer, podes muito bem ser rico e não sabes, não é? Eu gasto alguma coisa. E quais são os teus luxos? Carro e fatos. Gostas de andar bem vestidito? É? Quando visto. Que é para aí 4 vezes por ano. Mas e gravata vezes... 2. Mas nessas vezes... Uma delas é hoje. Isso é uma das coisas em que eu ainda quero preservar completamente. Não sou capaz de ter andar de gravata, porque me faz confusão. Eu não dependo de mais nada, senão daquilo em que acredito. Não recebo dinheiro de gestão do Estado, não quero receber, não quero um único taxa do Estado, não quero ser político, não quero ser eleito para coisa nenhuma, etc. Fundamenta-me o teu anticavaquismo em poucas linhas. Que é uma coisa que sempre me espantou. Não, sempre me espantou. A maneira como tu és anticavaquista, que és anticavaquista militante, o que não deixa de ter alguma piada. Eu acho que o Dr. Cavaco Silva fez algumas coisas boas pelo país, mas deixou o país muito mal. E, aliás, agora consta que ele está farto, parece que está farto, ou do país, ou dos portugueses, ou do partido. O que me leva a fazer uma pergunta muito óbvia. Se ele está farto, como é que nós devemos estar? Parece-me óbvio.
Eu acho que ele teve uma fantástica... Nunca ninguém recebeu dos portugueses tanto poder como ele. E tão repetidamente. Ele teve uma fantástica oportunidade nas mãos. E acho que, sobretudo nesta última legislatura, deitou-a completamente fora. Acho que só fez asneiras. Asneiras, asneiras, asneiras. Acho que, vou dizer só muito rapidamente 3 coisas. Acho que a atitude que ele tem em relação à Europa é uma atitude que nos vai deixar descalços daqui a 3 anos. Ele gosta muito de se vangloriar e diz: eu tenho a inflação mais baixa dos últimos 30 anos. E tu reparas e tens de facto a inflação mais baixa dos últimos 30 anos. Mas tens a produção a 0, o crescimento a 0 e o desemprego a subir. Não há inflação porque não há negócios, não há economia. As pessoas passaram e estão a passar mal. E ele tem uma tal arrogância de posição que é incapaz de infletir a política económica. Incapaz de infletir a política económica. Nós temos o dobro do desemprego que tínhamos há 3 anos. O dobro, Herman. As falências